Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. Estamos mais uma vez para a apresentação do programa Cristo Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, com sede nacional aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Queremos levar até vocês esta palavra de Deus, esta mensagem do Evangelho para o seu coração, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para que você, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho de Cristo, você tenha uma bênção de Deus na sua vida, para que você tenha uma solução de um problema, a cura de uma doença, de uma enfermidade, uma paz no seu coração e, sobretudo, aquilo que Cristo oferece, que o Evangelho de Cristo oferece, a salvação para todo aquele que nele crer, que o aceita, o recebe, o confessa como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Ter Cristo não basta somente dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus, ou está fazendo parte de um segmento religioso. É necessário que cada homem, cada mulher tenha o seu encontro pessoal com este Cristo, de conformidade nos relata o evangelista João no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, declarando que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, levar a todo o Brasil a mensagem da restauração, da visão quadrangular, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus em breve estará arrebatando a sua igreja. Você pode participar comigo deste projeto, nos ajudando a manter este programa no ar com a sua oferta, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504.400, dígito 0, e a operação é 003, Igreja Quadrangular Independente. Envie a oferta que Deus tocar no seu coração. Será de muita importância para mantermos este programa no ar. E você será um parceiro, uma parceira comigo para levar estas verdades do Evangelho de Cristo para os corações, para os lares e as famílias. No dia de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante, uma tragédia que ocorreu aqui na cidade de Poços de Caldas e está também ocorrendo em todo o Brasil. A Poços de Caldas foi realmente algo estarrecedor, mas são as realidades que acontecem e que o Evangelho de Cristo tem a solução. Nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo dizendo: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está
encoberto, aos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é a palavra, a mensagem do apóstolo Paulo para você, para o seu coração no dia de hoje. A tragédia que ocorreu aqui em Poços de Caldas no último dia 20, próximo passado, em que a Polícia Civil já concluiu que foi uma execução por magia negra, em que uma mãe de 30 anos e uma filha de 3 anos foi oferecida a uma entidade, a Via Pai de Santo, pelo aniversário do mesmo. Isto é algo sério. Eu quero colocar aqui o meu telefone, que o código é 35 9196 3915. Anote esse telefone, código 35 de área 9196 3915, para que você entre em contato comigo. Eu estou fazendo um apelo em nome do Senhor Jesus para aqueles que estão envolvidos com consulta de mortos, com aqueles que estão envolvidos com estas ações de ocultismo, que estão envolvidas com espíritos, com entidades de demônios. Essas pessoas, elas estão escravizadas. Os demônios, elas dominam primeiramente a mente das pessoas. E que o apóstolo Paulo nos fala aqui é que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É Satanás. Ele tem cegado as mentes, tem cegado os entendimentos, para que com os olhos não vejam e com o coração não entendam a graça de Deus em Jesus Cristo, que está estendida àqueles que creem. Estas pessoas precisam de ajuda, precisam de libertação, e só mesmo o Senhor Jesus Cristo pode libertar. Eu estou falando com você sobre este assunto, porque o meu ministério é nesta área. E eu sei perfeitamente o que está ocorrendo e acontecendo. E sei perfeitamente este apelo que estou fazendo. Você que está em Poços de Caldas ou em qualquer parte do Brasil que você está sintonizando o programa Cristo Esperança Nossa, entre em contato comigo. Código de área 35 9196 3915. Sabe qual era e é o meu desejo? De ter chegado até esta residência, aonde estava ali todas as estatuetas de adoração a essas entidades demoníacas que fizeram essa destruição via esposo ou companheiro, como é notificado, e esta tragédia ocorreu. E veja que existe também envolvimento de homossexualismo dentro de tudo isso. Esta é a perdição que Satanás traz para a destruição. Nós queremos apoiar. Você que quer ajuda do Senhor Jesus Cristo, entre em contato comigo. Código de área 35 9196 3915. O Senhor Jesus tem a libertação que você precisa. Nenhuma religião pode libertar, nada neste mundo pode te libertar, mas o Senhor Jesus Cristo pode te libertar. Entre em contato comigo. Eu quero te ajudar. Eu quero ser o seu canal de bênção para que você encontre no Senhor Jesus Cristo esta vitória, essa libertação para o seu coração e para a sua vida. Queremos nesse instante
oferecer um louvor para vocês que estão em sintonia conosco. Um homem atormentado por espíritos do mal, um poderoso rei, tinha tudo menos paz, e alguém o aconselhou: chame a Davi para tocar a harpa. Então tocou Davi sua harpa, louvando ao Senhor, e o som do seu louvor fez o inferno se calar, e o céu desceu naquele lugar, trazendo paz ao rei. Como é poderoso o louvor, ao som do teu louvor as prisões e as correntes que te prendem cairão por terra. Ao som do teu louvor, enfermidades, potestades do inferno cairão por terra. Ao som do teu louvor, não há muralhas que fiquem na sua frente, cairão por terra. Então louve, louve, louve ao Senhor. Então louve, louve, louve ao Senhor. Há poder no teu louvor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16, nos relata o Dr. Lucas, médico, evangelista, escritor deste livro, dizendo: e aconteceu que, indo nós à oração, no seu encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Este é um relato do Dr. Lucas no livro de Atos, em que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito de demônios, que adivinhava, e nos é relatado que ela tinha vários senhores, ou seja, se tornou no empreendimento empresarial. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, as pessoas estão correndo, buscando consultar adivinhos, consultar aqueles espíritos de mortos que não são mortos, são demônios. As pessoas estão querendo, têm curiosidade de saber muitas vezes a respeito de um ente querido morto, quer saber alguma informação e de repente elas buscam essa informação e espíritos de demônios vêm com a voz do morto e dando até informação que mesmo a família não tinha conhecimento, e as pessoas ficam encantadas, achando que o morto está falando com elas, mas elas ficam sim, aprisionadas por estes espíritos de demônios. Essas pessoas se tornam infelizes, essas pessoas ficam perturbadas.
No caso relatado aqui pelo Dr. Lucas, esta jovem, ela estava adivinhando. E é comum também, muitas vezes, você passar pela rua e alguém querer ler sua mão, ler a sua sorte, para dizer para você o que vai ser da sua vida. A sua vida, ela deve pertencer tão somente àquele que pagou um alto preço para resgatar a sua alma da perdição. É o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para que você, mediante a aceitação dele, Jesus, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, você possa ter o perdão dos seus pecados, possa ter a sua alma tocada no poder de Deus e transformada num filho ou numa filha de Deus. A partir de então, você passa a ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente, uma criança feliz, realizado, porque você passa a ter uma nova vida, uma nova identidade, a identidade de um filho ou de uma filha de Deus. E mais, você tem a paz de Jesus no seu coração. Esta paz que o mundo está clamando por ela. Estamos vivendo em meio de violências e mais violências. Acabamos de relatar a respeito de uma tragédia acontecida aqui em Poços de Caldas. Mas nós vemos aqui pela palavra de Deus que estas tragédias vêm de longe. Desde que o homem está na terra, Satanás e os seus anjos estão trabalhando e atuando para destruir aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Em todos os tempos, em todos os séculos, Deus tem trabalhado para que o homem se volte para Ele, para que o homem seja resgatado. E nos diz a palavra de Deus que nestes últimos tempos, Deus nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que aquela entidade demoníaca que estava naquela jovem adivinhadora, enquanto os apóstolos, discípulos de Jesus saíam para a oração, para se preparar, para evangelizar aquela cidade de Filipos, aquele demônio saía por detrás deles, caminhando, dizendo a todo o povo, ao bom som: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Veja como que o diabo é o pai da mentira, como disse Jesus. Ele fez isto para tentar enganar o apóstolo Paulo, para enganar o servo de Deus, fazendo declarações públicas de que aqueles homens eram servos de Deus. Porque Satanás sabe que a vaidade humana, a vaidade do homem, ela é muito grande, ela é muito grande. Por isto, esta vaidade leva os homens à destruição. E Satanás sabe disto. Nos dias de hoje, quantos líderes religiosos estão se auto-bajulando, estão buscando uma alta concepção de si mesmo. Quantos líderes religiosos estão se expressando como sendo mais do que o próprio Cristo. Quantos estão deixando as verdades do Evangelho e estão se envolvendo com aquelas falsidades, com outro Evangelho, com mentiras. Quantos estão levando igrejas que se declaram cristãs para a volta ao judaísmo. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. O judaísmo, dele nasceu o cristianismo. Mas hoje nós estamos no período da graça. Hoje nós estamos numa dependência, é de Cristo, não é da lei de Moisés. Mas muitos estão introduzindo isso dentro das igrejas. Estão levando muitos que começaram na fé em Jesus, estão levando à destruição.
É bom saber que a igreja do primeiro século, que começou com os judeus, ela terminou, se encerrou no final do primeiro século, porque ela não se desvinculou do judaísmo. Paulo trouxe uma mensagem de uma visão nova que Cristo deu, que o evangelho da graça, ele foi cumprido, Cristo cumpriu todo o ritual e procedimento da lei. Hoje não se depende da lei, depende da graça pelo Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Esta jovem estava escravizada e Satanás, a entidade demônio estava nela, estava querendo mover os discípulos para outro caminho. Mas o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo que ali estava demônios camuflados, e o apóstolo repreendeu aquele espírito de demônios, e no mesmo instante a jovem deixou de adivinhar. Por isso eles foram presos, foram lançados no cárcere, porque os senhores, os empresários daquela jovem não aceitaram aquela situação. Você precisa de Jesus no seu coração, você precisa do evangelho de verdade, verdadeiro no seu coração, para você se salvar. Creia no Senhor Jesus, abra o seu coração, você, a sua casa, a sua família, para que você tenha a bênção de Deus, para que você não seja mais uma vítima de Satanás e de seus anjos. Venha participar conosco, aqui em Poços de Caldas, na nossa igreja sede, Travessa Francisco Salles, número 90, ali atrás da antiga Policlínica e Central, e também a Rua Nico Duarte, número 575, no bairro de Vila Cruz. Venha participar conosco, receba a sua bênção. Feche seus olhos, quero orar com você neste momento. Esteja onde você estiver, creia no Senhor Jesus, creia que Ele é o libertador. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que nos assiste nesta hora, Senhor, crendo nessa Tua palavra, crendo no Teu evangelho, Senhor, esta casa, esta família, Senhor Jesus, que necessita da Tua bênção, está crendo na Tua palavra, estas vidas que estão envolvidas com ocultismo, com consulta aos mortos, estas vidas, Senhor Jesus, que estão sendo escravizadas por espíritos, por entidades demoníacas, Senhor, que estão sendo, ó Deus, cavalo, mula para a incorporação dessas entidades. Em o nome do Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas e estou ordenando: cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mente deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, seja liberada agora pelo nome glorioso do Senhor Jesus, para que se volte a Ti, se volte ao Teu evangelho, a Tua palavra, a Tua salvação. No Teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a Sua glória. Amém. Esteja conosco, ajude-nos a manter este programa no ar, para que possamos levar essa verdade de Cristo para os corações, para os lares, para as famílias. Você poderá ser um mensageiro da esperança, nos ajudando a manter esse programa no ar, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504.400, dígito 0, a operação é 003, Igreja Quadrangular Independente. Seja um parceiro comigo, seja uma parceira comigo, contribua com aquilo que Deus tocar no seu coração, para mantermos este programa no ar e levar esta bênção para todo o Brasil. Esteja conosco no próximo programa, e que Deus possa te abençoar ricamente, em o nome do Senhor Jesus.